Hoje a gente comemora o Dia Mundial do Design de Serviço, o Service Design Day 2020. Ele tem como tema exatamente o foco da atuação da comunidade, ou seja, como que a gente acaba retribuindo o que a gente faz pela comunidade, como um retorno, né, para a própria comunidade. Então, obrigado pela participação de todos. Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Érico Fileno, faço parte da SDN Brasil, né, desde da sua fundação. É um time grande que acaba fomentando o design de serviço aqui através da SDN Brasil. E 100% das inscrições do Service Design Day, ele vai ser destinado para 4 instituições que participam de um projeto chamado Projeto Moara. Um dos palestrantes da noite de hoje vai contar um pouquinho mais, mas é legal aqui a gente agradecer a participação de vocês, principalmente pela ajuda que vocês estão dando, né, para 4 instituições do norte do país. A gente vem acompanhando os números aí da Covid, então o nosso papel aqui como rede, né, dentro do tema exatamente do ano da Service Design Day, é retribuir a comunidade, por que não a gente poder ajudar, né, as 4 instituições que fazem parte aqui do Projeto Moara. Carla Cipolla, ela é uma das pioneiras na área de pesquisa em design de serviço, é professora e orientadora de mestrado e doutorado na COP da Federal do Rio, coordena a rede DECIS, que reúne mais de 50 laboratórios de design em universidades pelo mundo e é membro do Comitê Científico da Conferência Acadêmica Internacional Servites. Então, seja bem-vinda, Carla. Prazer estar aqui. Muito obrigada. O título é esse, pessoal, que eu me propus aqui apresentar para vocês hoje, né? Quais são as perspectivas de inovação social, né? Que a gente, como uma grande rede, que a gente sempre trabalhou com inovação social, né? Grande em termos de tamanho, assim, né? Quais são os desenvolvimentos e o que a gente tem pensado em relação aos desafios atuais, né? Vocês sabem que a gente está realizando a Carla apresentou muito bem, né, esse processo de aprendizagem, né, esse processo de aprendizagem social, né, que a gente está numa situação de emergência, indo para uma transição para o que a gente poderia chamar de uma nova normalidade, né, quer dizer, como seria o nosso novo normal, né? E esse processo de aprendizado está tomando diversas formas, né? Exemplos de colaboração, de novas soluções que estão nascendo, de colaboração entre cidadãos, né, nos seus condomínios, nos seus espaços, né? A gente tem esse exemplo, o processo de colaboração também, por exemplo, no setor de serviços, né? Mutações aí, isso aí é um grande hotel em São Paulo, né, que foi sendo adaptado aí para ter home office, enfim, tirando os leitos e se reestruturando completamente, né? Nós temos também essa rede de makers e voluntários em impressão 3D, né, que estão, por exemplo, expandindo essas perspectivas da manufatura distribuída e colaborativa, né? Quer dizer, como é que as pessoas tiveram essa primeira reação de imprimir face shields e tudo, né? Quer dizer, esse processo de aprendizado e de resposta da sociedade a esses desafios que é muito marcado, né? O design para inovação social é também esse design distribuído, né? Essa resposta da sociedade aos desafios que são colocados para ela, né? E a gente tem também coisas muito pequenas nos condomínios, né? Quer dizer, uma colaboração espontânea, pessoas que em condomínios nunca se falaram umas com as outras, começaram a criar redes colaborativas, né, nos seus condomínios de ajuda. Essa daí é uma das mais iniciais, né, dos vizinhos ajudando as pessoas de mais idade e outras, né? A gente tem várias ocorrências desse tipo de processo de design distribuído, né? A sociedade que se repensa toda a partir desse desafio que é colocado para ela, né? Como resposta. Só que uma das perspectivas possíveis, né, é que a gente tenha momentos de fechamento, de abertura, né, que esse processo seja bem em ondas, né? E aí, uma das questões que nasce para a gente, enquanto designers, é essa possibilidade de que esse ciclo seja, né? Esse processo de aprendizado e de essa social learning process seja contínuo, né? Quer dizer, a gente tem novas situações de emergência, novas normalidades, a gente volta e se reativa, né? Então é uma oportunidade muito grande para se pensar, né?
o design nesse momento e se entender e aprender com a sociedade, né? Uma postura de humildade, né? Com essas respostas. E entender nós, como designers profissionais, podemos empoderar essa onda, né? Quer dizer, qual seria esse papel, né, que o design podia desempenhar nesses processos que a sociedade está, de projeto que a sociedade está espontaneamente fazendo, né? Que é um dos pilares do design para inovação social, né? Entender, olha, numa sociedade em que todo mundo pode praticar design, o que um designer profissional pode fazer para apoiar, empoderar e entender esses processos, né? Um exemplo dessa nova normalidade que vai se instaurando, né, quer dizer, novos usos dos espaços domésticos, né, novos processos de coprodução e novos processos de interação interpessoal, né, na família, no trabalho, né, esses processos que um dos pilares, uma das coisas importantes nesse aprendizado do design, lá nos primórdios do nascimento dessa prática do design para a inovação social, eram justamente a compreensão da importância das relações interpessoais em processos de serviço, né? Essa foi uma das contribuições do design para a inovação social no próprio nascimento do design de serviços, né? Quando ele olhava casos de inovação social, né, muitos anos atrás, e entendia, nossa, inovações sociais têm outros padrões relacionais, outras maneiras das pessoas colaborarem. Vamos aprender com isso e trazer isso para a prática de design, né? Então, agora a gente tem uma oportunidade nova, porque a gente vai ver mais adiante, essas interações interpessoais estão novamente em xeque, né? Isso aí é uma experiência, eu trouxe isso para trazer um pouco essa experiência dessa rede, né, para vocês. Que tipo de resposta, né, uma rede de laboratórios de design para inovação social poderia dar, né, para esses desafios? A primeira coisa foi conversar, né, quer dizer, quem somos, como somos, o que nós podemos fazer. Esse encontro foi muito emocionante, ver pessoas, estavam todos em casa, 100 pessoas colaborando pelo planeta, mas em casa, né, e tentando entender como sair dessa situação. Foi bem empoderador para nós, como rede. E a gente começou a entender, né, que a gente deveria pensar como que as atitudes e os projetos que estão acontecendo, tanto na sociedade como nos nossos laboratórios, em que fase, que tipo de design, que tipo de atitude, de resposta esses projetos geravam, né? Então, a gente teve uma primeira onda, né, desse design para emergência. Então, a primeira resposta, né, imprimir face shields. Então, foi uma resposta imediata da sociedade, né, emergencial, né, em serviços para as pessoas em dificuldade imediata, né, quando as pessoas colocam aqueles avisos para as pessoas mais velhas e tudo, que a gente deveria pensar, então, na caminhada desse processo com design para transição, né, que a gente pudesse ter estratégias que eu vou dar alguns exemplos mais adiante, né, para essa regeneração social e econômica, e a gente poderia ter, e algumas coisas que o Caio falou têm a ver com isso, nesse design para essa nova normalidade, que são também experimentos sociais, como inovação social, mas também essas visões e cenários, né, de como a gente poderia alimentar esse processo de aprendizagem social com visões específicas do que poderia ser esse futuro desejado, né, em que a gente supera e engloba essa realidade que está nos apresentando agora, que é a Covid, né? Então, nesses 3 momentos. E uma das coisas que nós procuramos fazer, né, para alimentar esse processo, foi criar um repository de casos, né, onde a gente pudesse aprender, né, uns com os outros sobre o que está acontecendo, né. Esses projetos todos desses laboratórios estão sendo postados ali, né, e tem projetos de todo tipo de resposta, e é muito interessante ver como que essa resposta ela é, digamos, local, né, quer dizer, e também é global, né? Como é que a gente também pode se inspirar com esse tipo de resposta em outras localidades, né? Esse aqui é um projeto que foi feito na China, né? Foi a primeira resposta que eles deram, Design Out Isolation, que é um dos grandes desafios agora, né? Essa falta de contato, o distanciamento social, que é um desafio muito grande para a prática de inovação social e também para a prática de design como um todo, né? Numa caminhada em que o design de serviços tratava
né, como inovação social, de colaboração, de rede, como é que a gente lida com essa inovação, com esse tipo de isolamento, né? Então, o Design Auto-Isolation veio como uma tentativa, em primeiro lugar, da China de responder a esse tipo de cenário, né? Também houve respostas como o Design para Emergência, né, que é uma plataforma de pesquisa, né, como é que as pessoas poderiam fazer pesquisas sobre o que estava acontecendo nos seus países e, a partir daí, poderem facilitar e ativar processos de co-design nas suas localidades, né, em vários locais. Então, primeira fase, o que está acontecendo, né, essa imersão, primeiro, numa primeira fase dessa plataforma, e a gente está colaborando com essa plataforma, né, que a gente recolhendo esse resultado das pesquisas contextuais que fizeram nesses países, para que a gente pudesse ativar uma relação, né, vocês sabem que a Rede Desis é composta por estudantes, e o estudante é uma força de mudança, né, os estudantes de design são muito poderosos, né? E sempre foram nos processos de design para inovação social, né? Então, é uma questão que estava sempre em discussão na Rede Desis, né? Como que nós poderíamos envolver e aumentar a participação dos estudantes? Então, essa parceria com esse projeto de pesquisa, no sentido de dizer como nós podemos ativar esses estudantes nesse processo, né? Não só o design for emergency, mas o design para transição e esse design para nova normalidade, que seja cenários possíveis, né, e futuros, né, que sejam iluminados por um aumento dessa qualidade, né, e guiado por elementos de questões que foram levantadas muito bem para a Carla, no nosso contexto brasileiro, né, como é que eles poderiam formar, né, cada estudante na sua localidade, dispersos, mas conectados, né, distribuídos, essa rede distribuída para a transição. Então, como é que nós, como uma rede, poderíamos habilitar, e é uma questão atual na rede, né, habilitar os estudantes para darem essas respostas locais, mas ao mesmo tempo conectadas, né? E que pudesse também ser uma força nesse processo de aprendizado social, né? Como designers que estão em formação. Então, como eu tinha antecipado, o distanciamento social é uma questão assim forte nos processos, no modo como a gente vai pensar a inovação social como serviço, né, e um próprio movimento de inovação social na sociedade, né, quer dizer, que o fato de que as pessoas não possam mais conversar, falar, se encontrarem, não terem esse distanciamento é uma questão relevante, e eu queria chamar a atenção para esse aspecto, né, quer dizer, num contexto como o brasileiro, né, com tantos desafios e tantos distanciamentos, né, entre diversos grupos sociais e diversas classes e privilégios, no momento que o distanciamento social traz para a gente uma atividade de design que era basicamente relacionada à interação interpessoal e aos processos colaborativos, o desafio que o isolamento social está trazendo, né? E da nossa perspectiva, né, a resposta que a gente conseguiu dar, muitos dos nossos trabalhos são ligados à localidade, né, são trabalhos colaborativos ligados a bairros e a localidades em cidades, né, nós temos até em colaboração um projeto que é Design para as Cidades Colaborativas, né, Design for Collaborative Cities, e como é que a gente vai então dizer, bom, desativamos todas as nossas ações em todos os lugares e agora somos online, né? Então vamos fazer redes online, vamos perder o vínculo com os territórios, vamos nos conectar aí em plataformas de colaboração de pessoas em vários lugares, aulas online, tudo online, e vamos perder o vínculo com o território, né? E aí emergiu nas discussões da rede o conceito dessas comunidades híbridas de lugar. Quer dizer, que nós que fazemos um trabalho territorial e que era baseado nas relações interpessoais, inclusive de inclusão, porque muitos desses trabalhos que eram feitos em praças incluíam pessoas que estavam em situação de exclusão, né, social, e, enfim, alguns exemplos que a gente teve foi de crianças de diversos grupos brincando ou interagindo nessas praças. Como é que a gente vai, de repente, virar virtual num país em que existem tantas desigualdades, né, em termos de conexão? Isso está sendo, inclusive, uma grande discussão em universidades, como a UFRJ, né? Como é que a gente vai para o virtual, mas também de uma maneira inclusiva, né? Então, uma estratégia que se delineou na Rede Desis foi o conceito de
comunidades híbridas de lugar, quer dizer, que a gente pudesse fazer trabalhos online, mas fomentando também as redes locais, não se desconectar da dimensão local, a rede offline e online. Como que a relação de colaboração online poderia reverberar na local, offline e vice-versa, como estratégia? E aí, no nosso pequeno lab, né, o Rio Desis Lab, a gente pensou, a gente estava com um projeto num bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro, peguei só um exemplo aqui, né, que era um processo de melhoria desse bairro através de atividades de coprojeto nessa localidade. Isso é uma praça, né, nesse bairro. E aí, como é que a gente faz agora? Vamos para online? E aí a gente começou a ter inputs de pequenos comerciantes do bairro, pequenas pessoas que estavam numa situação econômica muito desprivilegiada nesse local, né? Pessoas querendo ser voluntárias nesse local, mas contando com uma desconfiança muito grande, né? Nos grupos de Facebook do bairro, né? Assim, eu sou voluntário. A pessoa, mas eu não confio. Que a confiança sempre foi um elemento alto de projeto em serviços ligados à inovação social, né? Como é que a gente confia, vai entrar no carro do outro, vai entrar na casa do outro, eu vou confiar que uma pessoa vai fazer as compras para mim, né? Como é que a gente vai... Então, o projeto da confiança, a confiança era uma questão muito alta, né? Muito importante também na inovação social. Isso se refletiu agora, né? Nos grupos de Facebook do bairro. E olhando esse cenário todo, né? Esse era o trabalho que a gente fazia no bairro, né? Quer dizer, de uma horta comunitária, né? Um trabalho também lúdico, recreativo com as crianças para a gente conhecer a realidade do bairro, um trabalho de infrastructuring, né? Quer dizer, a longo prazo, não é um trabalho vai, bate e volta, né? Se conectando com essa localidade que foi interrompido. E o conceito de comunidade híbrida de lugar para nós foi realizado como? Vamos então criar e pensar numa rede colaborativa online que reflita e estruture a rede real do lugar. Vamos manter a vinculação com o local, né? E criando essa, digamos, buscando conectar esses nós, buscando facilitar. Eu mesma sou bastante ligada a esse bairro pessoalmente, né? Uma das coisas que a gente procura no laboratório é que os estudantes atuem onde eles moram, que também a gente mesmo possa atuar onde a gente tem residência, né? Que é uma semente de educação, de design para a cidadania. Como é que eu, designer, posso regenerar onde eu vivo, o meu condomínio, o meu bairro, né? Então, esse projeto do Colabora partiu, inclusive, de um relato da Dona Patrícia que fornecia alimentos aí para nossa equipe, né, durante as atividades na praça, com dificuldade de escoar sua produção, né? Então, assim, como é que a gente pode ajudar, ao mesmo tempo, desconfiança de voluntários, né? Toda essa situação. Então, ele se traduz como um mapa, né? Uma coisa muito simples, usando as tecnologias que a gente tem à disposição, né? O Google Maps, coisas muito simples. Como é que a gente pode, então, continuar esse trabalho de reconexão, né? Mostrando e geolocalizando as pessoas, e, ao mesmo tempo, trabalhando pessoalmente com cada uma delas, né? Dificuldades que a pessoa tenha de se cadastrar nessa plataforma, dificuldades que as pessoas têm. Então, esse trabalho zoom-in no pessoal que é parte desse trabalho de infraestruturação local, né? Como é que a gente pode também conhecer as pessoas e estar do lado delas e compreender até mesmo as dificuldades que elas tenham de inserção digital, né? A gente também teve essa parceria, né? Essas moedas complementares estão surgindo também como uma discussão, né? Assim, como é que a gente poderia, dentro do bairro, trabalhar também essa pequena economia local, né? Quer dizer, as parcerias com essa moeda complementar, que é a NIT, da Casa NIT, que é uma casa colaborativa que tem no bairro, que é uma grande parceira nossa, né? A Renata. Como é que a gente poderia também, já que nós estamos conectando, como é que a gente poderia talvez entender as possibilidades de que uma moeda complementar pudesse até gerar um outro tipo de interação e facilitar as interações entre pessoas que, enfim, oferecem serviços, recebem serviços e produzem coisas nesse bairro, né? Então, vocês estão vendo que, assim, de uma rede
né, de vários laboratórios e tudo, todos nós temos uma ação local muito forte, né? Sempre tivemos, em relação a pensar como que nós podemos regenerar o bairro, como é que esse processo de zoom in, né? Que basicamente a gente está tentando manter, né? Que são desafios muito grandes, por exemplo. Nessa praça, nós estávamos começando a trabalhar a questão da exclusão, né? Quer dizer, que é exatamente isso, né? A praça, para a gente, é também um lugar de interseção, né? De diversos grupos, de diversas realidades socioeconômicas, de diversas realidades etárias. Como é que a gente, nesse processo de online e offline, a gente também pode conectando, né, esses grupos, né? Então, por enquanto, a resposta que a gente conseguiu dar, né, foi esse conceito de comunidade híbrida, em que a gente não projeta serviços que se desconectam do local, mas que sim, o offline e o online entram numa relação, inclusive naquelas ondas que a gente falou, né? A gente foi para offline, foi para online, e a gente vai caminhando junto nessa construção e na manutenção e na regeneração do local, né? Que é justamente essa imagem final aí dessa amarelinha, né? A gente vai pulando em relação ao mundo sustentável, né? E a dimensão local também. Quer dizer, o que eu quis compartilhar com vocês não foi grandes sabedorias, mas foi como é que a gente está tentando aprender, né? E responder a esses desafios dentro da nossa realidade mais cotidiana, né? Como designers, inclusive como docentes, né? Quer dizer, inclusive na experiência do laboratório, entendendo também que a gente está formando esses cidadãos que são os próprios estudantes designers que depois poderão fazer isso nos seus próprios bairros, né? Então, essa é uma primeira resposta imediata aí, e a gente está tentando entender como orientar também para esse processo de constituição de uma nova normalidade, que também, para a gente, é uma perspectiva positiva, né? Quer dizer, pode ser, e eu procuro cultivar essa positividade, que todo esse chacoalhar possa ser também uma oportunidade de repensar aí as bases do que a gente conhece aí, né, como prestação de serviços e como conceitos, né, do que é realmente o conceito de serviço, que é uma palavra profunda, antropologicamente muito profunda, humanamente, religiosamente, é uma palavra que a gente deve ter, serviço é uma palavra que a gente deve ter muito respeito, né? Então é por isso que eu sou tão apaixonada por esse setor. O que é importante é que você consiga participar, mesmo que de forma gratuita. Então, a gente tem o formato de participação livre, né, simplesmente de se conectar nos capítulos da SDN. A gente aqui no Brasil, a gente tem um capítulo Brasil e algumas cidades. Essa daqui é quem faz a SDN Brasil, né? A gente tem profissionais em Belo Horizonte, Floripa, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio e São Paulo. Esses aqui são os principais líderes em cada cidade. Se conecte, entre no site, mande mensagem, né? E o importante é estar conectado e a gente poder trocar, né, figurinha, trocar informação sobre o design de serviço.